Você é a favor da reprovação escolar? Que pontos você leva em consideração na hora de responder isto? Para falar sobre esse tema, o Na Ordem do Dia de hoje conversa com Wanda Ribeiro, porta-voz do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que realizou a pesquisa Crenças de Professores sobre Reprovação Escolar. Olá, Wanda, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite em nome do CENPEC, a gente agradece. Nós que agradecemos a sua participação. Wanda, quando os professores foram questionados sobre a reprovação escolar nessa pesquisa, os resultados foram que 12,8% eram contrários à reprovação, 9,4% favoráveis, mas 77,8% não tinham uma posição sobre esse tema. Eu gostaria de saber se esse número específico surpreendeu vocês? Sim, a gente esperava que o número, na verdade, de professores que dissesse eu sou favorável fosse maior, porque a reprovação no Brasil ainda tem um percentual alto, né, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio. Então, a gente esperava, sim, que o número fosse maior. Mas eu acho que para a gente compreender isso, a gente tem que entender que talvez haja um contexto aí, em que o professor, talvez ele tenha tido uma certa dificuldade, às vezes, de se posicionar, né? Ele estava respondendo a pesquisa para o CENPEC, e o CENPEC é uma instituição que faz formação, e quem faz formação de professores costuma, na verdade, dizer, como as pesquisas mostram, que a reprovação ela é nefasta para o aluno. No entanto, é importante também dizer o seguinte, quando o professor respondeu uma outra pergunta, que foi os seus colegas são favoráveis ou contrários, mais de 50% dos que responderam o questionário disseram que os colegas eram favoráveis à reprovação. Então aí eu acho que talvez na resposta dele em relação a ele mesmo tenha pesado uma censura na hora de se posicionar, e quando ele falou do colega, ele conseguiu, na verdade, se posicionar melhor. E essa pesquisa ela foi feita com 189 afirmações, com mais de 5.000 professores. Eu gostaria de saber, diante desses resultados, né, das respostas dos professores, a reprovação escolar, ela ainda representa um poder, um mecanismo de poder para os professores? Bom, para responder essa sua pergunta, eu primeiro vou dizer o seguinte, a sociedade que a gente vive, eu vou falar de uma forma mais ampla para depois a gente pensar o professor. A sociedade que a gente vive, ela estrutura suas relações de poder e a distribuição dos recursos que a gente valoriza sobre o mérito. Então, evidentemente, a escola não está fora dessa sociedade. Então, dentro da escola, na verdade, o mérito também é estruturante das relações de poder. Então, quando o professor ele diz que eu perco o poder quando eu não posso reprovar, ele não está mentindo. O fato é que, o problema é que a gente já sabe, as pesquisas já mostram que a reprovação escolar, ela é nefasta para o aluno, dispendiosa para as políticas, gera problema de autoestima junto aos alunos e ela é injusta, porque na verdade a gente já sabe, a sociologia da educação já mostrou o quê? Que, na verdade, o fracasso escolar, ele está correlacionado a situação de origem dos alunos. Então, não é uma coisa que ele domine, que ele possa dizer, ele é responsável sozinho por isso. Então, o que acontece aí? O professor ele está dizendo, eu preciso desse poder. Por que ele está dizendo isso, na verdade? Muitas vezes porque o único poder que ele tem é esse. Por quê? Porque a política educacional como um todo não está estruturada para dar a ele a condição de um trabalho onde ele possa atuar sem que ele precise recorrer a esse poder. Entende? Então, mesmo, por exemplo, as pesquisas de progressão continuada que nós já tivemos, inclusive aqui, a gente vê os professores, tem pesquisas que mostram isso, né, que os professores eles diziam, olha, tem uma política, mas assim, eu não tenho a infraestrutura necessária para eu fazer o trabalho que essa política tá eu não tenho a formação necessária, eu não tenho... Então é uma série de coisas que precisa vir junto para que o professor, ele não precise recorrer a esse poder para que o mérito não seja o elemento estruturador da distribuição de conhecimento na educação básica, porque a educação básica ela é obrigatória.
Então, eu nem posso escolher. Se você não levar seu filho para a escola, você pode, inclusive, ser penalizado pela justiça. Então, você não tem escolha. Então, o Estado, ele não pode obrigar uma pessoa a estar num ambiente para ter acesso a um conteúdo que o Estado diz que é necessário, por isso eu sou obrigada a estar lá, e depois se isentar de dotar as condições necessárias para, na verdade, estruturar realmente um ensino de qualidade onde esse conhecimento possa ser distribuído. E o professor, ele é o elemento que está entre o que o Estado é obrigado a fazer e o aluno e a família. Então, a posição dele é uma posição muito desfavorável nesse sentido. Por isso, a importância do apoio, né, e também da desconstrução das crenças desses professores, porque o que a gente está fazendo nessa pesquisa é falar de crença do professor. A gente não está falando do contexto e nem do apoio que esse professor precisa. Então, sim, o professor tem crenças também, assim como toda a sociedade, que vão fazer com que o mérito seja estruturador das relações de poder. Então, questionar isso é uma coisa super importante na escola e nas formações. Então, só para a gente finalizar essa questão, existe uma relação entre a crença na reprovação escolar e a formação do professor? Sim, existem, porque assim, o conceito, só para explicar, né? No fundo, quando o professor ele dá uma aula, as situações de ensino, ele se relaciona com situações de ensino com crianças concretas. Então, na hora que ele vai tomar uma decisão, ou quando ele está corrigindo uma prova, ou quando ele está fazendo uma ação pedagógica, né, não tem assim no cérebro um compartimento que fala assim, olha, isso aqui é pesquisa científica, isso aqui é crença que eu trouxe de quando eu estudei. As coisas estão misturadas. Então, para que ele faça uma ação pedagógica realmente estruturada no sentido de ser contrário a ideia de mérito como elemento estruturador, que é o que vai gerar a reprovação, ele precisa efetivamente passar por um processo de reflexão constante da prática pedagógica. E esse processo de reflexão constante da prática pedagógica, é evidente que ela acontece na formação inicial, mas não adianta, não basta ela acontecer na formação inicial, ela tem que acontecer na formação continuada. Então, a reflexão sobre as ações que o professor ele acaba executando na sala de aula, na escola, né, em torno dessa questão da avaliação e em torno das, digamos, dos bônus, né, que os professores dão, muitas vezes até simbólico, para uns e não para outros, isso precisa ser objeto de reflexão na escola, para que cada vez mais ele possa, na verdade, realizar uma ação informada e mais coerente com aquilo que é justo, para você realizar realmente o ensino, digamos assim, de uma forma mais de qualidade para todos, né? E as políticas públicas têm contribuído para que essa progressão continuada seja eficaz? No Brasil a gente tem de tudo. Eu acho que para o ensino fundamental 1, as políticas, por exemplo, do governo federal têm tentado enfrentar essa questão da reprovação, né? Assim, tem uma política nacional para todas as etapas, digamos, no Brasil, que incide fortemente sobre a questão da reprovação, que é, digamos, o IDEB entendido como qualidade da educação. O IDEB não pode ser entendido como qualidade da educação, ele é um pedacinho dessa qualidade, mas ele foi vendido assim, digamos, né, no Brasil, e isso tem influenciado as políticas. Quando o IDEB tem na sua fórmula de cálculo que você não deve reprovar, você tem um elemento de pressão pela não reprovação. Isso no geral, ok? Então, o que acontece? Isso é uma política? É uma política educacional que está enfrentando essa questão, né? Mas o IDEB sozinho, ele não oferece o apoio que o professor precisa ter para não reprovar também. Então, assim, o que eu quero dizer é, tem localidades no Brasil que estão fazendo um trabalho sério, que, associado à ideia de não reprovação, você vem com um trabalho de formação do professor, você vem com um trabalho de incentivo à formação continuada, você vem com um trabalho junto às universidades para tentar incidir na formação inicial do professor, né? Isso existe. Agora, é difícil, porque quando você lida contra a reprovação, você está lidando justamente com uma ideia que é estruturante de toda a forma como se distribui recurso na sociedade, que é o mérito.
O problema é a gente ter a consciência que na educação básica, a educação básica ela precisa estar protegida dessa ideia. Porque a educação básica é o lugar que vai compartilhar o conhecimento que a gente acha que é necessário, que todo mundo tem que ter, para que a nossa sociedade seja uma sociedade com um nível de conhecimento maior, não é? Que é importante. Não é importante só para ter posição social. É importante para aprender por que é importante, por exemplo, a gente não jogar lixo na rua. Por que é importante, por exemplo, a gente ter uma consciência do que acontece com os rumos da política nacional. Isso é importante, são os conhecimentos que as crianças precisam ter para que a gente tenha uma sociedade, entende, mais coesa, mais informada e para que seja justo, mais justo também na distribuição das posições sociais que são mais vantajosas, entendeu? Isso também é importante. Com certeza. Bom, Wanda, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre esse assunto, mas nosso tempo é curto, então eu gostaria de agradecer a sua presença e os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta esse vídeo e deixe seu comentário. Inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição.